Boa noite a todos vocês. Então vamos continuar aí, o Marcos fez uma revisão e a gente vai falar hoje sobre o corpo espiritual. É uma aula que começa a introduzir alguns conceitos biológicos para que a gente possa compreender como funciona melhor o perispírito. E nos próximos capítulos, então, nós já saímos do perispírito e começamos a entrar na matéria, tá? Só uma coisinha importante para quem está estudando. O André Luiz utiliza-se o termo corpo espiritual, que na verdade é um sinônimo de perispírito. Perispírito foi uma palavra adotada, criada por Allan Kardec. Então, dentro desse tópico, ele fala do retrato do corpo mental. Então, ele vai falar um pouquinho do que é esse corpo mental. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é um reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. E aí existe no livro uma nota de André Luiz a respeito do que é o corpo mental. O corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente e que por agora não podemos definir com mais amplitude de conceituação além daquela em que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados, e isso por falta de terminologia adequada ao dicionário terrestre. Ou seja, não temos palavras ou conhecimento da matéria para que a gente possa nominá-la e explicar de uma forma melhor. E aí nós vamos fazer um parênteses no livro, para quem está nos acompanhando com a leitura, para mostrar algumas fotos e comentar até uma outra obra de André Luiz que ele fala sobre essa questão mental. Então nós temos o perispírito, para quem é novo na doutrina, sendo o corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico. Esse corpo ele serve de molde para a formação do nosso corpo biológico quando viemos aqui na Terra. E nele ficam impregnadas todas as nossas ações, os nossos pensamentos. Então ele é o nosso modelo e conseguimos mudar esse modelo diariamente para que no futuro possamos ter corpos melhores, né? Esse perispírito ou corpo espiritual, ele, na descrição de André Luiz em alguma das suas obras, não existe só esse perispírito, ao que dá a entender. Existe um instituto chamado esse IBIS, que é um instituto que produziu alguns vídeos, criou algumas ilustrações, baseando-se nas obras de André Luiz. E nessa figura que vocês estão vendo aqui, no fundo, no centro da figura, nós temos um corpo físico. Mas se nós prestarmos bem atenção ao redor desse corpo físico, existe uma camada justaposta a esse corpo físico, que aqui está sendo representado num azul um pouco mais claro. Essa camada justaposta, em vários momentos nas obras de André Luiz, ele chama como duplo etéreo, que seria a camada mais próxima, energética, mais grosseira, que faz a vinculação, então, do nosso corpo espiritual ao nosso corpo físico, tá? Essa camada mais grosseira irá se decompor com o desencarne. Em seguida, nós temos o corpo espiritual, que também pode ser chamado de corpo astral ou de perispírito, que é o que está marcado aqui em lilás. E por último, nós teríamos o corpo mental, que seria a energia final. Essa é uma representação, né? Que quando nós desligamos do corpo durante o sono, o que é que nós levamos? Nós deixamos o duplo etéreo e o corpo físico descansando.
E o nosso corpo astral ou corpo espiritual se desloca junto com o corpo mental para a espiritualidade. Esse corpo mental é o que é fotografado hoje, e a ciência tem sido desenvolvida desde 1800, no final de 1800, inclusive citação do Badaruk na aula passada, que iniciou o estudo desse campo magnético que se forma a partir do corpo espiritual, o corpo mental, que é a aura do indivíduo. E de acordo com a vibração do indivíduo, você tem uma mudança nessa coloração. Então essas são fotos que existem, várias outras disponíveis na internet, mostrando, são os dedos do indivíduo e esses dedos são fotografados. O interessante é que nesse último desenho aqui, depende da época do ano, essa aura vai se modificando. E no site que eu achei essa aura aqui, a gente dá a impressão que é uma aura muito colorida, muito bonita. O site, que não é um site da doutrina espírita, ele põe uma legenda embaixo, energias muito desequilibradas que o indivíduo se encontra. Não nos compete avaliar que cor, qual a função de cada uma. E para referendar essas questões, eu trouxe uma citação de André Luiz numa outra obra que nós já estudamos aqui na casa alguns anos atrás, que é nos domínios da mediunidade. No capítulo 11, há uma descrição de um desdobramento de um médium durante um trabalho mediúnico. Esse médium se chama Castro. E olha como André Luiz explica essa formação que mostrei para vocês na figura. O médium, assim desligado do veículo carnal, então ele ia começar o trabalho, o médium ia se desligar do veículo carnal para ficar mais disponível no trabalho. Afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo magnético. Enquanto o equipamento fisiológico descansava imóvel, Castro, tateante e assombrado, surgia junto de nós, os espíritos, inclusive André Luiz, numa cópia estranha de si mesmo, porquanto, além de maior em sua configuração exterior, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Então, mostrando que isso gera uma certa coloração. Tentou movimentar-se, contudo, parecia sentir-se pesado e inquieto. Clementino, um dos trabalhadores da espiritualidade, renovou as operações magnéticas e Castro, desdobrado, recuou, como se justapondo novamente ao corpo físico. Verifiquei então que desse contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolira instintivamente certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim. Desde esse instante, o companheiro fora do vaso da matéria densa guardou o porte que lhe era característico, ou seja, adquiriu a forma que ele usava. Era agora bem ele mesmo, sem qualquer deformidade, leve e ágil, embora prosseguisse encadeado ao envoltório físico pelo laço aeriforme, que parecia mais adelgaçado e mais luminoso à medida que Castro, espírito, se movimentava em nosso meio. Enquanto Clementino o encorajava com palavras amigas, o nosso orientador, certamente, assinalando-nos a curiosidade, deu-se pressa em esclarecer. Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, o seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguravam um equilíbrio entre alma e corpo de carne, conhecido aqueles em seu conjunto como sendo o duplo etérico. Quer dizer, aquela camada que vai ligar, aquela energia que vai ligar o corpo espiritual ao corpo físico.
formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração tanto quanto ocorre ao instrumento carnal, por ocasião da morte renovadora. Vamos fazer um parênteses. Quando vocês vão passar debaixo de algo, tá? De uma porta um pouco mais baixa que a habitual, o que vocês fazem com a cabeça? Todo mundo abaixa. Mesmo que não vá bater, a gente abaixa. Porque essa camada energética, ela se exterioriza e a gente tem a sensação de que vai acertar a matéria, né? Aí, para melhor se ajustar ao nosso ambiente, Castro devolveu essas energias ao corpo inerte, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular e desembaraçando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda. A escolha desse texto, ela era para dizer que o que nós estamos falando também está citado em outras obras de André Luiz. E os tópicos que ele desenvolve vêm bem a casar do que o texto do Evolução em Dois Mundos discute a partir de agora. Então, o corpo mental preside a formação do corpo espiritual, constituindo então no livro Evolução em Dois Mundos. Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem, após a morte, é o corpo espiritual o vínculo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Reforçando aquele compromisso que eu tenho com vocês, de toda vez que aparecer a palavra mente nesse livro, nós vamos colocar um grifo, para que a gente possa perceber o poder da mente sobre o nosso perispírito e, consequentemente, sobre o nosso corpo físico. Então, depois que deixamos a Terra, o que vai mudar no nosso perispírito? As questões genésicas, o aparelho reprodutor e o aparelho gástrico no que se refere à nutrição, uma vez que nós não precisamos mais dos alimentos sólidos. Todas as alterações que apresenta depois do estágio berço-túmulo verificam-se na base da conduta espiritual da criatura, que se despede do arcabouço terrestre para continuar a jornada evolutiva nos domínios da experiência. Quer comentar? Só para nós entendermos bem a questão, primeiro que a Elza retratou no livro do Domínio da Mediunidade, isso serve para nosso entendimento, que esse trabalho na espiritualidade exige um preparo, exige um acompanhamento de benfeitores. O indivíduo sem nenhuma orientação se aventurar a um trabalho como esse, um contato com a espiritualidade superior, não tem resultados positivos. Outra questão interessante, só para alertar, quando a Elza lia Evolução em Dois Mundos, falando dessa mudança do nosso perispírito, eu vou falar a questão importante para nós termos um certo cuidado e de algumas obras que são contrárias à doutrina espírita. E recentemente eu vi uma publicação no Facebook, isso é importante também de falar, de uma obra que eu não sei, não vou aqui falar qual é, que onde há até reprodução na espiritualidade, gravidez na espiritualidade. Tem que ter um cuidado, que isso são obras extremamente absurdas, foge da doutrina. Por isso que é importante, interessante, é necessário o aprendizado, o estudo, com obras sérias como essa que nós estamos estudando. Isso é referendado por essa frase, a modificação do aparelho genésico. Quer dizer, desencarnou, muda o gastrointestinal e muda o genésico. Então não tem sentido isso que está sendo veiculado, né? Claro está, portanto, que ele é o santuário vivo em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante além do sepulcro,
formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, ou seja, fácil de moldar, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribui mais ou menos à feição de partículas coloides, com a respectiva carga elétrica. E aí nós colocamos aqui do lado algumas partículas coloide com as suas cargas elétricas. Todas as células biológicas, elas têm carga elétrica. Geralmente essas células, elas são negativas dentro e fora da célula, positivas. Quando há uma modificação de atividade da célula, o carregamento muda. Ela fica negativa interna e positiva externa. Então, o nosso corpo biológico, ele é uma pilha, cheio de eletricidade. E muitas vezes a gente pode modular essa eletricidade como uma forma de comunicação entre as células, especialmente as células do sistema nervoso. É mudando a eletricidade do cérebro que o cérebro entende o que está acontecendo com o nosso corpo. Quando ele se refere a partículas coloides, são partículas extremamente pequenas carregadas eletricamente. Para vocês terem uma ideia do tamanho de uma partícula coloide, ela varia de 1 nanômetro a 1 micrômetro. O que é um nanômetro? É dividir 1 metro em 1000 e usar uma parte desse metro, uma parte desses 1000. E o que é um micrômetro? É 1 metro dividido por 1 bilhão e usar uma parte desse bilhão. Então são partículas minúsculas, carregadas negativamente e positivamente, que vão se agregar para participar da constituição desse corpo espiritual. Então, são com a respectiva carga elétrica, compondo-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos. O que é o estado morfológico? É a aparência da sua estrutura, conforme o campo mental a que se ajusta. Novamente, o nosso campo mental sendo capaz de mudar a estrutura da célula perispiritual. Aí o capítulo entra numa outra discussão, centros vitais. Estudado no plano em que nos encontramos, na posição de criaturas desencarnadas, o corpo espiritual ou psicossoma é assim o veículo físico relativamente definido pela ciência humana com os centros vitais que essa mesma ciência, por enquanto, não pode perquirir e reconhecer. Lógico que quando André Luiz fala que a ciência não pode perquirir e reconhecer, ele me cutucou. E aí eu já fui atrás, se já está no tempo da ciência reconhecer. E toda vez que eu vou atrás eu acho. Graças a Deus, achei. Existem revistas que nós chamamos de jornais científicos, muito conceituados, que são indexados, ou seja, são colocados num site da ciência médica, especialmente, chamado PubMed. Para entrar nesse PubMed tem que ser coisa que presta. Coisa que não presta não entra. É coisa referendada por várias universidades, tem vários pesquisadores envolvidos dizendo, olha, isso não vamos publicar, isso é sério, isso não é sério. E lá consta aí, em 2016, a publicação da fotografia da Aura, tá? E dizendo o seguinte, que eles estavam usando esse método para avaliar a saúde das populações da Índia, das diversas populações, comparando com a população europeia. Então isso já está sendo desenvolvido no mundo. De acordo com essa fotografia, eles estão tentando correlacionar com a saúde das pessoas. E foi um estudo de quase 1.300 pessoas sendo fotografadas e participando do estudo. É o que a gente chama de N, ou seja, um número de pessoas bastante expressivo. Nesse outro estudo, que foi publicado em 2012, e eu tenho dito para vocês que 2010 para cá tem aumentado o número de trabalhos ligados a essas falas de André Luiz. Todos os que eu tenho procurado nos demais livros que ele falou, A Ciência Há de Saber, de 2010 para cá, esses artigos estão
aparecendo. Então, eu acho que a gente está estudando esse livro agora no momento ideal, porque a gente começa a ver as coisas que ele cita lá atrás. Antes do passo, depois do passo, Com certeza, porque a gente recebe uma energia e vai incorporar a nossa energia e vai modificar, tá? Então, a gente tem, mas não fizeram esse estudo ainda. Você deu uma ideia, o dia que a gente tiver a possibilidade de fazer isso aí seria interessante. Vejam, neste outro trabalho, ele usa uma técnica de fotografar também. E agora ele já faz a fotografia relacionando uma técnica terapêutica, que é a tal da osteopatia, que foi o caso desse trabalho, para ver se reduzia o estresse. Então ele já usa essa fotografia da imagem energética, associa com o estresse, faz uma técnica para restabelecer a saúde e verifica se houve um resultado ou não a partir da comparação com as fotos posteriores ao início. Tá? Então, já está sendo estudado, como diz André Luiz, por enquanto a ciência não pode percorrer e reconhecer. Já isso foi em 1958, então 2000, praticamente 18, 60, quase 70 anos depois, a gente está descobrindo aí que isso é o que é possível, né? Então, nele possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. O que são essas bilhões de entidades microscópicas? São aquelas partículas coloides que estão formando esse perispírito. Nos círculos em ação em que nos demoramos. Recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser. Em milênios e milênios de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da evolução anímica. E o que a definição de evolução anímica nos traz? Evolução ininterrupta, a partir das formas mais rudimentares até a condição humana. Ou seja, quando nós passamos por toda a escala evolutiva, ou pelo menos pelos pontos principais da escala evolutiva, e de uma única célula que for formada lá nos primórdios da formação do mundo, fomos adquirindo experiências até chegar à condição humana e, de uma certa forma, isso foi incorporado ao nosso perispírito. E é assim que, regendo a atividade funcional dos órgãos, ou seja, vai coordenar o nosso corpo físico, os nossos órgãos físicos, relacionados pela fisiologia terrena, então é pâncreas, é fígado, é coração, é músculo, é estômago, é intestino, é bexiga, é aparelho sexual, é cérebro, é coluna, é osso, tá? São as nossas estruturas. E nele identificamos o centro coronário. Então, o nosso perispírito tem o centro coronário localizado aqui no meio da cabeça. Instalado na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior. Então, nessa figura que eu achei aqui, num site de vivência de espiritualismo, né? Você tem o chakra coronário, que é ele chama, a maioria das ciências não espíritas chama de chakra. E no espiritismo a gente chama de centro coronário. Ele vai assimilar os estímulos do plano superior e orientar a forma, a movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, nas cintas de aprendizado que lhe corresponde no abrigo planetário. É interessante a gente ter uma disciplina, autodisciplina, sabendo desse centro coronário, para que a gente não seja alvo de entidades inferiores, que vão atuar exatamente aí, provocando disfunções. Elza, quando fala em corpo mental, fala na mente, ela é responsável. É por isso que nós temos que aprender a alcançar o equilíbrio para a harmonia, no contexto geral, a gente possa conquistar, né?
Olha os centros vitais, vou mostrar o panorama geral deles, tá? Então nós temos o coronário, que é nessa região aqui central. Depois nós temos o centro frontal, que é aqui na frente. O laríngeo, o cardíaco, o esplênico, que é ligado ao fígado e ao baço. O gástrico, que é ligado ao sistema de alimentação, o gastrointestinal. E o genésico, que é ligado às questões reprodutivas, certo? Então, em geral, é isso que nós encontramos, essa distribuição. Há algumas filosofias que não são espíritas, mas são espiritualistas, elas vão nominar esses centros, essa nominação que aqui representa seria o lado frontal, mas que ele tem uma representatividade posterior e eles mudam um pouquinho o nome quando há uma representação posterior também. Não nos compete fazer essa discussão. Vamos seguir o que o livro Evolução em Dois Mundos traz para a gente. Então ele começa falando do coronário. O centro coronário supervisiona ainda os outros centros, ou seja, ele é o chefe, né? Que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito, assim como as peças secundinas de uma usina responde ao comando da peça motor, de que se serve o tirocínio, ou seja, o primeiro ensino, o aprendizado do homem para concatená-las e dirigi-las, ou seja, para unir e guiar essas peças, certo? Os outros centros. Desses centros secundários entrelaçados no psicossoma, ou seja, na mente e no corpo físico, e consequentemente o corpo físico por redes plexiformes, destacamos o centro cerebral, que é o frontal, contíguo ao coronário, ou seja, muito próximo ao coronário, com a influência decisiva sobre os demais, governando o córtex encefálico na sustentação dos sentidos. Então, o que é uma rede plexiforme? Rede plexiforme é isso aqui. São várias células que estão entrelaçadas. E nós usamos essa rede de plexo para falar do cérebro, dos neurônios que estão no cérebro. E essa figura é uma representação ilustrativa dos neurônios cerebrais, que aqui está indicado. Então, o coronário central e o frontal, eles vão regular essa rede neuronal e vão coordenar os movimentos encefálicos. E aí ele começa a colocar uns nomes diferentes, que é muito novo para a gente. O que é o movimento encefálico? O que é o encéfalo? Encéfalo é o cérebro. E o nosso sistema nervoso ele é dividido em 3 partes. A parte que está ligada dentro do crânio, protegido por essa caixa óssea, é chamado de sistema nervoso central. É a parte mais refinada do nosso sistema nervoso. Em seguida, nós temos uma parte que parte do sistema nervoso central e dá origem à nossa medula espinhal, e dali saem os nervos periféricos que coordenam os nossos movimentos e a nossa sensibilidade. E ainda nós temos uma terceira parte do sistema nervoso que é chamado neurovegetativo ou autonômico, que é a parte do sistema nervoso que controla o coração, controla o pulmão, controla o fígado, controla a respiração, controla o tubo gastrointestinal, vai controlar as nossas vísceras, os nossos órgãos internos. E o que é o córtex cerebral? O que é o encéfalo? É essa região aqui que nós vamos observar. Tudo que está marcado aqui em um roxo claro, lilás, é o encéfalo. Então é aqui que nós vamos pensar, a nossa região pensante, que nós vamos elaborar as funções mais nobres do nosso comportamento. Então ele está dizendo, olha, que esse centro cerebral, que é aqui o frontal, ele tem influência decisiva sobre o córtex encefálico na sustentação dos sentidos. O que é a sustentação dos sentidos? É quando você sente, onde, por exemplo, você está tateando, aquilo que você está cheirando, aquilo que você está ouvindo, o que você está enxergando e o que você está saboreando. Esses são os nossos principais sentidos. Essas ações do cerebral vão fazer o quê? Vão marcar a atividade das glândulas endocrínicas ou endócrinas, mas é o nome mais comum hoje. E administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação,
atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras. Pronto, lá vem mais biologia. O que é um neurônio sensitivo? O que é uma célula efetora? O que é uma glândula endócrina? Quem são as glândulas endócrinas? Nós começamos aqui com a hipófise e o hipotálamo, dentro do cérebro. São as glândulas mestres do nosso corpo. Em seguida nós temos a tireoide, que é uma glândula endócrina, coordena o nosso metabolismo corporal, se a gente vai engordar ou emagrecer. Basta ela parar de funcionar, nós dobramos de tamanho. Se ela funcionar demais, nós ficamos um palitinho, né? Ainda nós temos a região do timo, que é uma glândula endócrina ligada às questões da nossa defesa. Em cima do rim nós vamos ter uma que parece uma pirâmide, é chamada de suprarrenal. Ela está acima do rim, vai controlar a nossa descarga adrenérgica, né? Nós temos o pâncreas, que vai fazer com que a gente coma aquele sorvete gostoso, que o Marcos sempre fala nele, e a gente possa digerir isso. Esse pâncreas vai produzir os hormônios que vão disciplinar a nossa utilização da comida que comemos. E ainda nós temos os ovários na mulher e os testículos nos homens. Então, o centro cerebral, ele coordena todas essas glândulas. Ele influencia diretamente o sistema nervoso, especialmente nessas glândulas centrais aqui, que é o hipotálamo e hipófise. A partir dos estímulos do centro cerebral, conjugados ao do centro coronário, olha que posição interessante ao hipotálamo e hipófise. Os nossos hormônios são controlados a partir dessas glândulas. Se nós tivermos problema aqui, nós estamos literalmente no sal. Vamos habitar a casa do Senhor facilmente, porque todo o nosso corpo fica desregulado e nós vamos precisar de bons mestres na medicina para fazer essa correção de forma que mantenha a nossa vida. Graças a Deus a medicina está muito avançada e hoje é possível viver com alterações nessa região e ainda temos uma certa qualidade de vida, mas limitada. Tá? Esse hipotálamo e essa hipófise, depois que foram estimulados, eles vão mandar informações para todas as outras glândulas controlando a sua atividade. E aí, quando ele fala de neurônio sensitivo e célula efetora, em homenagem ao nosso Santos querido, que deu aí um show esse fim de semana, né? Para o pessoal que não está assistindo, o Santos fez um golaço aí, né, Marcos? Lembramos em você lá em casa. Temos aqui uma partida do Santos com a Copa Libertadores, né? Um 3-1 em 2005. Mas o cara, para acertar esse gol, o chute, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter uma noção de, primeiro, em que posição que está a perna dele. Ele tem que ter uma visão espacial de quem está no campo. E tem que ter um conhecimento prévio de como aquele goleiro, se ele pula para a direita, para a esquerda, para cima ou se ele se agacha. Conhecendo isso, naquele átimo de segundo que ele tem que acertar o chute, o que vai acontecer? Todas as informações sensoriais da posição da perna, de como ele vai colocar o pé para dar o chute na bola, se ele vai colocar mais para a direita, mais para a esquerda, se ele vai bater com o peito, se ele vai bater com a sola. Qual é a força que ele tem que colocar? Ele vai calcular a distância que ele está do jogo, do goleiro. E vai ter a memória prévia, que ele já viu vídeos desse goleiro, de como é que ele pula, e ele vai acertar o canto que ele quer para jogar a bola. Todas essas informações que eu descrevi até agora, vêm pelos neurônios sensitivos, que vão captar o tato, a visão, a audição, combinar tudo isso dentro do cérebro e fazer um planejamento. O cérebro, naquele segundo, capta tudo isso, analisa e fala, pronto, o chute tem que ser nessa posição, a força tem que ser assim e o canto tem que ser aquele. E o sujeito dá o coice na bola e vai embora e faz o gol. Aí quem é que executa isso? A célula motora, que vai desencadear a resposta a partir de toda essa avaliação. Então, quando a gente analisa essa máquina toda, a gente tem que pensar muito na responsabilidade que temos para com ela, tá? Olha aí, como é que é o estímulo? Eu pisei num prego, ninguém fala assim, pisei no prego, nossa, eu acho que é um prego, o que será que eu tenho que fazer, né?
Automaticamente você sentiu o prego no pé, o que você faz? Tira o pé rapidinho. Os neurônios sensitivos detectaram aquele prego e os neurônios motores já deram uma resposta rapidinha, você já tirou o pé e salvou da situação de perigo. Não deu tempo nem de você analisar o que estava acontecendo. Você falou, não é bom, tô fora, né? E aí? Então, o que acontece? Esse centro cerebral vai coordenar a organização da atividade, o mecanismo, vai coordenar todas essas reações orgânicas que a gente vê uma situação e tem uma resposta, ok? Lembrando que o coronário, ele domina o cerebral e os demais. E os dois juntos, não há quem pode com eles. Mostrando pra gente que os dois estão na mente, estão na cabeça, é para pensar antes de fazer, né? Vamos lá. O centro laríngeo controla a respiração e a fonação. Como eu vou respirar e como eu vou falar. O centro cardíaco vai dirigir a emotividade e a circulação das forças de base. O centro esplênico vai falar sobre o fígado e o baço, vai determinar todas as atividades em que se exprime o sistema hemático. O que é o sistema hemático? O sistema sanguíneo. Ou seja, nós vamos ter a remoção de células velhas, porque as células sanguíneas envelhecem, elas nascem, proliferam, envelhecem, devem ser retiradas. E esse sistema esplênico vai remover essas células e promover estímulos para que novas sejam criadas, dando uma chance para a vida continuar, né? Em equilíbrio. O centro gástrico, que é esse aqui, responsabilizando-se pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos, que de qualquer modo representam concentrados fluídicos, penetrando-nos a organização. Por que ele fala em concentrado fluídico? Porque não só do aspecto energético, mas do aspecto físico. Nós, quando mastigamos, nós estamos quebrando o alimento em partículas menores. Quando ele vai para o estômago ainda continua quebrando em partículas menores ainda. Quando passa para o intestino, nós reduzimos a quase nada essas partículas. Só então eles são colocados na forma líquida, praticamente, dentro do nosso sangue. Então é um sistema fluídico mesmo para que a nossa alimentação possa se fazer. E o centro genésico, que é da parte reprodutiva, guiando a modelagem de novas formas entre homens ou o estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. O centro coronário, ele vai falar um pouco mais sobre ele agora. Temos particularmente no centro coronário, novamente aqui, o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças psicossomáticas organizadas. Ou seja, então é a interação entre o espírito, a mente e o corpo. Dele parte, desse modo, a corrente de energia vitalizante formada de estímulos espirituais, com ação difusível sobre a matéria mental que envolvem, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações. Tanto quanto esses mesmos centros, interdependentes entre si, imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos da nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. Fique à vontade. Pode falar? Lógico. Nós pensamos, nós adoecemos. Nós pensamos legal, nós não adoecemos. Já recentemente, o Marcos teve a oportunidade de falar isso num outro momento, de uma paciente com tumores cancerígenos, fez o tratamento aqui, acreditou que poderia melhorar, e ela volta, depois de um tempo, muito feliz com o resultado do exame. Os tumores tinham reduzido muito o tamanho. E ela estava felicíssima, retornou à casa hoje, mais feliz ainda, que está se sentindo muito bem.
Ou seja, a mente deu condições para que os fluidos da espiritualidade, atuando nesses centros vitais, pudesse surtir o efeito. Então a mente colaborou. Portanto, quando a gente vem na casa buscar um recurso terapêutico, seja na sala da cura, seja no passe, a nossa mente tem que colaborar com a espiritualidade, que traz de lá para cá alguns fluidos. Tá? Divaldo conta uma história interessante de uma senhora que foi diagnosticada com câncer. E o médico disse, olha, 99% que você não terá sucesso. O tratamento é agressivo, você escolhe. Eu falei, não, doutor, 99% tem 1%? Tem, então eu sou esse 1%. Vamos fazer o tratamento. E fez e se curou. Interessante a gente lembrar e reforçar o que a Elza acabou de dizer. O poder do pensamento positivo, não é tudo. Né? A pessoa tem que confiar, sim. Olha, se tem uma porcentagem, mínima que seja, é importante. O nosso mentor aqui na nossa casa espírita, quando da visitação a doentes, mesmo os casos mais difíceis, ele nunca me disse, fale que é fatal, mas sempre estimule a vontade de viver. Então isso é importante, a gente sempre entender que esse mecanismo não é um mecanismo milagroso, não é um mecanismo sem propósito. E hoje André Luiz nos fala isso na parte da ciência espírita, isso é uma verdade, é uma realidade. Exemplo, então nós vamos usar, então o que ele está falando o tempo todo para a gente? Que os nossos sentimentos, as nossas ideias, as nossas ações vão causar efeitos agradáveis ou desagradáveis na nossa conduta, né? Então, ele está um exemplo aqui, só falando no aspecto biológico. Alguém te incomoda por algum motivo, tá? Te estressa. Seja no trânsito, e aí você fala, não leva desaforo para casa? E responde ali no trânsito mesmo. Lógico que leva desaforo para casa, porque chega em casa, conta para a mulher, levou. Não levou? Tá, e depois encontra um amigo, conta de novo o desaforo. Está carregando com você, certo? Então, estressou. O que vai acontecer? Olha aquele centro que eu te disse, hipotálamo e hipófise, vai liberar um hormônio, a adrenalina. Vai liberar um outro hormônio chamado cortisol, que deprime o sistema imune. Para proteger o seu corpo, a adrenalina vai agitar você demais. O cortisol fala, nossa, a adrenalina vai consumir todas as reservas energéticas desse cara. De ganhar aquela força, a gente fica bom numa briga, né? Eita, fala, faz ficar nervoso. E aí, mas você não pode deixar o corpo à mercê da adrenalina, o cortisol vem. E ele vem proteger o seu corpo, vem proteger você. Só que ele deprime a atividade imunológica. Daí um pouco, se você é muito estressado, você começa a ficar doente. A sua mente, que não soube lidar com uma contrariedade, uma adversidade ainda, e nós vamos às vezes demorar para aprender isso, porque nós estamos trilhando o caminho da evolução desde os primórdios da vida. E evolução não dá salto. Gera consequências que o nosso corpo sofre. Se você vive com essa adrenalina alta, então vive com a imunidade baixa, fica doente frequentemente. Como vai se defender quando uma célula fica alterada para gerar potencialmente um câncer? Se as suas defesas estão baixas, como é que você vai eliminar essa célula? Então começa a aumentar a incidência do câncer. Esse hormônio, que é uma beleza para nos proteger contra os efeitos agressivos da adrenalina, ele traz um efeito no pâncreas, ele impede que a insulina age. Com o tempo você fica diabético. Pronto, formou a cascata, cheio de doença, diabético, e aí depressão. Marcos lembrou muito bem. Nós estamos então a nossa mente desregulando o nosso corpo físico. Consequentemente,
a gente colhe as consequências agradáveis. Então, a mente, novamente, elabora as criações que fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam, e o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes da sua movimentação consciencial no campo do destino.